Olá, saudações e bem-vindo, caro telespectador, a mais uma edição do programa Olho Visionário. Companheiros, boa noite e bem-vindo a mais uma edição. Boa noite, Paulinho. Boa noite, colega. Boa noite, colegas. Boa noite, Paulinho. Boa noite, colegas do painel, em particular, sim, Paulinho, apresentador do Olho Visionário. Certo, esta foi a brevíssima saudação dos nossos painelistas ou simplesmente analistas. É com eles que sempre temos debatido vários temas e hoje vamos analisar vários assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional, como é o caso do início, no último dia 18, das atividades consideradas como de baixo nível. Vamos analisar. Vamos olhar também o outro assunto que tem a ver com má atuação de alguns agentes da PRM no quadro da prevenção da Covid-19. Mas antes mesmo, pedimos ao caro telespectador, caso seja novo ao canal, para subscrever-se e ativar o sininho de notificações para não ficar fora de jogo. Manassés, mais uma vez boa noite e qual é o seu fato da semana? Bom, primeiro permita-me parabenizar os meus amigos beirenses. Tive uma passagem longa pela cidade da Beira e acabei ganhando lá muita amizade. E como se sabe, hoje é dia 20 de agosto, é dia da cidade da Beira. E quero desejar a todos os amigos beirenses e sofalenses no geral, também ali o colega do painel, o professor José Felipe, e que tenham boas festas e boa passagem no dia da cidade. Agora, indo ao fato da semana, houve uma visita presidencial a um dos centros de refugiados em Cabo Delgado, em que acabou discursando. No seu discurso mostrou-se insatisfeito com alguns cidadãos. Ele não chegou a indicar quem seriam, alguns cidadãos nacionais ou estrangeiros que estariam a trazer discursos incendiários que não colocam em causa a confiança, como é que a coragem ou a confiança, não respeita o trabalho que as forças de defesa e segurança levam a cabo. E essa colocação acabou levando uma onda de contestação a nível dos membros do partido, né, no poder. E foi indicada como tal o bispo Dom Luís Lisboa, e nasceu então ali uma onda de contestação ou de acusação. E eu, olhando para aquilo que o chefe do Estado disse, não chegou a dizer a quem se referia, não é? E não se percebe como é que algumas pessoas chegaram a concluir que essa pessoa tal indicada é o Dom Luís Lisboa, que até chegou a acusá-lo por ele estar a ajudar a fornecer mantimento aos refugiados. Já distorcem, chegam a confundir em como aquela ação ele estivesse a abastecer os insurgentes. Ora, numa situação em que nem o próprio governo não sabe quem são os insurgentes, será que faz algum sentido o clérigo estar por detrás de fornecer ou dar assistência aos insurgentes, numa altura em que ele mesmo é o próprio a dar as caras, a reclamar e está a ser olhado, está a ser vaiado? Chegaram até a sugerir ao Papa que o excomungasse e ele fosse deportado para a sua terra, porque, segundo eles, lá de onde ele vem, há muitos conflitos, e se ele é de boa fé, pode voltar a fazer lá. Então, essa onda toda de contestações, entre aspas, que nem seriam contestações, faz-nos lembrar o dia 3 de março de 2015, em que uma das figuras conhecidas daqui do país passou pela mesma situação e acabou dando naquilo que deu. Então, quero apelar e pedir aos membros do partido que se sentem lesados pelas ações do clero, que ponderem,
que deixe ele avançar com a missão que ele tem de ajudar os necessitados. E é o que nós todos devemos fazer. E isso é que eu trago como meu fato de semana. Se este é o fato da semana? Bom, para mim, o fato de semana, trago aqui o memorando assinado entre a Argentina e o Japão para apoiar as empresas moçambicanas. Isto vem para fortificar ainda mais a nossa economia, fortificar ainda, levar o nosso país mesmo para rumo a um desenvolvimento. É isto que nós precisamos. São dessas empresas que poderão ser criadas aqui que vão trazer o bem para a nossa juventude. Mas também tem um outro fato muito curioso daqui do nosso país, aqui em Manica. Aquela senhora que ficou 9 meses, julgando que trazia o bebê consigo no ventre. Entretanto, aquilo não era bebê. No dia do seu parto, o parto foi de 2 ovos. Então, isto para mim, eu julgo que é mais uma vez para dizermos que não é por acaso que se diz África, o berço da humanidade. Não é África, o berço da humanidade, porque em África, na verdade, não existe milagre. Nós somos cientistas, mas uma ciência que não temos uma prova assim viva, apenas só vimos as coisas acontecerem, mas talvez explicar assim cientificamente não é possível, mas é aquilo que acontece, se isto for verdade. Mas digo que pode ainda ser verdade, porque acredito que as autoridades de lá, as autoridades sobretudo do hospital, não podem confirmar um fato que não constitua a verdade, até voltar mesmo a mostrar os tais bebés que são ovos. Então é nisto mesmo que eu trago como o fato da semana. A África é muito forte. José Felipe, seu fato da semana? Bom, meu fato da semana é sobre a assinatura de um memorando. Afinal de contas, as instituições estão a funcionar, as pessoas estão a desenvolver a cidade jovem. Estou a falar de um memorando para a instauração da própria nossa cidade como uma cidade eco-cidade. Isso havemos de desenvolver à frente, qual é o cenário, o que é isso de eco-cidade. Mas só para balizar, os proponentes estão em frente desse projeto. Está lá o empresário, ativista, o homem que tem a sua fundação também acordada em Moçambique, o presidente do município, mais um representante, neste caso, do nível central. Vimos, testemunhamos a assinatura deste memorando, que é um bem precioso que veio, mas atenção, temos que colaborar para o desenvolvimento desta cidade, porque ao longo da nossa explanação havemos de aprofundar cada vez mais o que se pretende, qual é o propósito, qual é a finalidade da cidade ecocidade. Só também, apenas para anexar, Namíbia, uma parte da população estão a legitimar fezes de elefante como tratamento para o Covid-19. E o Ministério da Saúde está em guerra contra esta população, desmentindo, porque, de fato, como dizia o colega aqui, a África é grande, de fato, mas há cada invenções por aí. Ontem era Madagascar, agora estamos a ouvir Namíbia, mas o Ministério da Saúde está em cima para desmentir esses factos errados. Era mais ou menos isso. Certo, e só para começarmos como pontapé de saída nos temas que hoje trazemos, vamos começar exatamente com esse memorando que foi assinado com vista à criação de uma cidade que pretendemos ao nível da nossa cidade, certo? Passo a repetição. José Felipe, começo por si. Como é que olha para esse memorando e o que é que espera daqui em diante com a efetivação daquilo que o próprio memorando contempla? Bom, eu penso que o projeto é bem-vindo. É bem-vindo na medida qual o propósito, exatamente, qual o objetivo de instalação ou adotar a cidade de cidade ou ecocidade. E o objetivo principal aí é cidade carbono zero, para dizer que há uma batalha que deve ser feita de combate a resíduos sólidos.
não poluição das águas. E o nosso meio ambiente ser favorável. Mas também um dos objetivos para a efetivação da ecocidade é para produzir energia através de recursos renováveis. Este é o propósito de uma cidade o propósito da ecocidade. Eu espero que os proponentes do projeto já pensaram em como ter mecanismos para a aquisição desses recursos renováveis e difundir uma cidade com uma harmonia. Uma coisa natural, não é para se inventar. Usando a nossa bela praia, a natureza de si própria, para se transformar numa cidade limpa, estimula o crescimento econômico e para reduzir a pobreza e, acima de tudo, para melhorar a saúde. Então, para dizer que são várias ações. Eu estou a me lembrando de um projeto que já havia sido decidido. Estou certo que houve uma viagem para a Alemanha, onde foram buscar essas experiências, em que essa própria cidade vai existir aqui bairros ou zona industrial apenas. Zona residencial, zona comercial. É o que se pretende aqui, para uma estrutura clara e bem. Mas não podemos deixar de lado o assunto ligado à saúde e assunto de reduzir a pobreza. Porque com o risco de a gente entrar numa cidade mais cara do mundo. Como estamos a ver os dias de hoje em dia, devido ao turismo filósofo, sempre falar, é energia, é água, níveis de vida são caros. A vida fica austral. Com esse projeto, temos que adotar essas medidas de reduzir a pobreza e melhorar a saúde do povo. É isso que nós esperamos que cumpram os perfis pelo qual a ecocidade preconiza. Josias, como é que olha para esse memorando de plano estratégico e piloto para o desenvolvimento de uma ecocidade? Bom, apenas ainda é um memorando assinado, mas vamos lá ver o que irá acontecer na realidade, porque até então posso ainda dizer que é uma coisa teórica, mas só esperamos que a coisa venha a se concretizar no seu tudo. Isto porque na verdade se fala de uma cidade, né, ecossistema, o colega aqui dizia que temos que dar primeira prioridade à própria saúde do munícipe que vive aqui dentro da nossa cidade. Veja só essa nossa lixeira aqui perto aqui. Eu acredito que essa lixeira já não devia estar ali. Eu tenho usado sempre esse troço para expansão, não é? Agora, tenho passado dali numa altura que estão aí a queimar o lixo, aqueles residentes, aqueles que vivem aí ao redor, sempre reclamam, passam mal. Então, talvez com este projeto de ecossistema pode ainda vir retirar aquela lixeira que está aí, talvez fixar aquilo, alocar num outro sítio, longe daí. Agora, temos também aquela zona de Pambara. Se se fala de criação de indústria, andava um zoom aí, há tempo atrás, que aquela zona era uma zona, tinha lá uma zona, talvez para montar lá uma indústria que tem a ver com o fabrico de cimento. Então, se na verdade se concretizar, se buscar esse projeto do passado e levar para a prática, isso será muito bom para nós, será muito bem para os jovens. Então, isto vai trazer emprego para a maioria. Como é que olha para esse projeto? Bom, eu até se calhar não tenho nada a dizer em relação ao tema. Os colegas já falaram tudo o que tem que se dizer. É um projeto, pelo menos já tivemos um bom pontapé de saída. Só a partir do momento em que pensamos em realizar é um bom sinal. Então, já se assinou o memorando, o projeto já foi desenhado. O que se pretende é que se concretize. E nós estamos aqui para dar o nosso apoio naquilo que for necessário e avante, vamos embora. Chefe do posto policial de Pambara é acusado de ter chambuqueado duas senhoras, alegadamente por ter lhes encontrado sem máscara de proteção facial. Mas olhando para o próprio decreto que declara o novo estado de emergência, não consta ou não abre espaço de que devem ser tomadas medidas duras, uma delas que é esta aqui, de a pessoa ser torturada, como é o caso daquilo que aconteceu com aquelas duas senhoras. Manassés, como é que olha para este comportamento de um chefe do posto policial que se calhar tinha que servir de exemplo para
os seus companheiros. É repudiável. É o que nós dizemos aqui numa outra edição, que a nossa polícia, eu acho que lá em Matalane lá há qualquer coisa que não está a faltar nas aulas teóricas. Eles não têm dificuldades enormes de interpretar os decretos ou a lei, e eles quando agem assim de forma pessoal e voluntária, não tem um código assim de conduta que lhes guia, que olha, quando o assunto é assim, tem que ser tratado assim. Olha, eu tomei conhecimento do ocorrido e eu conheço até o chefe do posto policial lá, que é um senhor com quem eu esperava muito dele. Agora, ser ele é chefe do posto, e eu primeiro a ter uma atitude contra a lei, e o que será dos seus elementos, não é? Então, estamos aqui a ver um povo todo ele entregue, não é? Forçado a cumprir algumas medidas que se calhar não poderia ser assim, se lá em Matalane tivessem, ou como é que é, alguma cadeira que falta. Eu acho que falta alguma cadeira para os nossos polícias esquecerem que a farda que eles ostentam não significa que é para castigar o povo, é para defender o povo. Essa é aqui a missão do polícia. Onde é que está a advertência? Custou alguma coisa advertir as senhoras com um bom modo? Consta que primeiro puniu elas, né? Mandou varrer o quintal do posto policial. E por que então veio a jornada de Chambocos? Para mim, eu acho que ele deve ser responsabilizado. E isso não é pedir demais. Eu acompanhei num dos posts ali, parece que essa situação terá passado a nível das redes sociais, e pude ver que um dos gerros de uma das senhoras é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que entende as coisas, e eu quero acreditar que ele vai dar seguimento do caso. O chefe do posto não tem quase nada que andar a castigar as pessoas. É repudiável essa atitude. E não é a primeira vez que esse senhor é envolvido em atos contra a própria lei. Ele deve ser responsabilizado. Josias, como é que olha para esse assunto? Se a memória não me traz, que trata-se de Guichile, né? É Guichile. Então, este é o característico desse senhor. Na verdade, para mim é tudo aquilo que falou aqui o colega Manassés, mas o que ele fez não deixa de ser um crime. É crime o que ele fez, está bem dito na própria Constituição, que é a Lei-Mãe, no seu artigo 40, e o cidadão é sujeito a tratamentos cruéis de tortura. Neste caso, ele violou a Lei-Mãe. Há espaço para o Ministério Público, ou se as mesmas pessoas que são ofendidas, neste caso, recorrer, há espaço para que aquele senhor seja responsabilizado. Vai responsabilizar-se a ele mesmo. Ele, porque ele é quem... É o garante. É o garante. Ele é que é o superior naquela área jurisdicional de Pampa. Então, devia ser ele, não é, a educar os seus... Ou seja, a educar o seu rebanho, mas no lugar dele ser o pastor, é o mesmo pastor a dar chamou as suas crias. Então, não há espaço para ele ser responsabilizado. Acredito que será responsabilizado. Zé Felipe? Vamos tomar medida. Essa coisa responsabilizada, isso é longo esse, né? Queremos ações concretas agora. Se é para transferir, foi transferido. Sair de Pambar para deixar as pessoas uma outra imagem. Mas é então, eu penso que a maior parte dos colegas falaram e deviam falar. E já também vínhamos falando em outras edições sobre o comportamento da polícia. Principalmente a tal dita escola. Já falamos também. Agora, se persiste o assunto, por que é que nós temos que manter, dar processo? Não há. Pode haver processo, tudo bem, como um ato administrativo, mas ele tem que ser claro. Mas não, é assim, colega. Quando eu digo ele pode ser responsabilizado, transferir a ele não faz sentido. Até pode ser transferido, mas não vai mudar aquilo que ele é. Quando muda, ele tem que sentir também se haver um espaço dele ser responsabilizado, indenizar aquela família. Hoje em dia, vigora aquele princípio, você dá uma champada a alguém, quando depende do caso no tribunal, cada dedo na altura era 1000 meticais, não sei agora. Então, temos lá o artigo 155 do Código Penal, tipifica um tipo de crime. Então, cabe ao Ministério Público, neste caso, saber em que contexto pode penalizar a ele. Mas nós estamos a falar sobre este assunto. Eu apreciei perfeitamente a tal notícia, onde o comandante distrital é consultado a serviço. Não sabia de nada. Onde é que está essa administração do território para perceber os atos macabros que os seus colegas fazem?
Para haver medidas, claro. Falámos na edição anterior que houve um brado aí, né? Transferência daqui para ali. Há necessidade dessa remodelação. Pelo menos vai ter uma consciência, mas já com um documento, aquele chamado processo disciplinar para sentir. E cortar de salário, pagar aquelas famílias aí. Sim, por mim, Tem multa. tem que indemnizar aquelas famílias. Tem multa. O Covid-19 não veio para desgraçar pessoas. O Presidente da República disse: toma essa medida mais grave depois de esgotar todas aquelas outras mais leves. Nós dissemos também que a polícia tem trabalho de educar a sociedade. Não é só para incriminar. Segurança e educação. Mas também o uso da força não é para a população civil. Não é e não vem em como em como se fosse uma como é que é? Como se fosse uma medida. Sim, não conta. E aqueles senhores colaboraram na campanha, foram, chegaram a varrer. Depois de varrer de dorme. Vocês devem saber hoje. Não saber o quê? Já varreram, puniram, chega, vai. Aqueles nem são ladrões, talvez puder dizer, eu tomei essas medidas para ver se eu podia voltar a me revelar uma e outra coisa. Mas nem com o próprio ladrão também não está escrito que tem que ser torturado, não. As medidas devem aparecer. Só simples fato de não trazer mais aquele espaço para lugar para torturar alguém. Estão em curso as atividades consideradas como de baixo risco nesse novo estado de emergência e em Vilanculo nenhuma das atividades está em curso porque a Comissão de Fiscalização chumbou tanto para Exudério e IFP. As condições não estão totalmente criadas para o reinício das aulas presenciais. Como é que olham para esse aspecto? Manassés? Nós dissemos também, falámos sobre esse tema nas edições anteriores. Se não me engano, foi numa das edições ali, tocamos nesse assunto de preparação para o regresso às aulas. E lembro que chegamos a dizer que esperávamos que estivéssemos, quando chegar à altura, estivéssemos todos preparados e em condições à altura de recomeçarmos com a vida. Agora, é lamentável, se até aqui não temos condições criadas para fazer face ao regresso, pelo menos ao espaço que até aqui não viola a lei, estamos a ficar atrás. Eu não sei. Eu talvez apelar às pessoas que são responsáveis pela organização, que deem mais gás, que se esforcem, porque nós também não queremos estar atrás dos outros e vamos caminhar todos juntos. Dizias? Bom, é assim, eu queria perceber bem, o chumbo que você refere, chumbou-se o quê? As condições que são exigidas para a nova normalidade imposta pela Covid-19. Bom, é assim, não se chumbou na totalidade, pelo que eu saiba. Ali apenas só deixaram recomendações que deviam melhorar uma e outra coisa, não é? Agora, acredito isso já passa um bom tempo. De lá para cá, o que por pouco faltava, né, já se regularizou. Há condições agora para se retomar as aulas. Acredito que até a próxima semana todos os estudantes estarão no terreno a ter aulas. Mas também que a comissão de verificação, quando chega no terreno, eles veem, isto está bom, isto aqui, fiquem a melhorar. Sim. O tempo ainda existe. Sim. Aqui até o fim do ano estamos a melhorar as condições. Mas dizia, talvez alinhar-me, essas instituições ou setores de baixo risco, né? Certo, baixo risco. No dia 18, a nível nacional, 18, 17, segunda-feira, arrancaram, houve a retoma de tratamento de documentos, bem. Nós arrancamos aqui, vincularam a notícia, mas foi a RTV7, se não estou em erro. Lá são as condições criadas, tem recomendações, banco, PAD, tudo. O meu espanto estou a falar de serviços de identificação civil, tratamento de documentos. Certo. Escolas de condições, o meu espanto é quem cria condições para aquelas instituições funcionarem? Não é a direção nacional, se calhar, ou a direção provincial, aquela estrutura de injetar fundos para ver essas condições. Recuando-se, e estamos a falar de algumas instituições que não arrancaram porque as condições não estão completamente. O que aconteceu aqui? Esse fluxo de tal valor, deviam funcionar as coisas. Nós falamos numa das edições aí que o Mocó teve 600 mil meticais. 25 de junho,
100 e tal. Os padres, uma coisa de 60. O que está sendo feito com esse dinheiro? Será que o trabalho já está concluído? Podemos voltar para com 12ª classe? As condições estão já criadas? Não sabemos. Mas eu tenho informação que não há material, por exemplo, para a eletrificação, para terminar a pintura da escola secundária do qual. Nós trabalhamos também com esses que trabalham lá. Mas não há condições. O dinheiro deixamos. Só ouvimos de errado que tem dinheiro foram dar. Vamos chegar ao momento de dizer que vamos arrancar e as condições não são lá. É a burocracia e a fragilidade das nossas instituições. Burocracia. Sim, Então, burocracia. ainda há prosseguido nessa parte da burocracia. Tenho informação que foi vinculada a uma informação de que, por exemplo, para realizar uma escola, vem o ordem, diretor provincial que vai de provincial das finanças, vai dizer diretamente ao diretor digital ou o setor de que há de vir uma empresa que reabilita tudo do Maputo. Estamos no processo de descentralização ou não? A reforma dita. Não estamos a minar a reforma. Não temos empresários locais. Estamos a matar o nosso empresariado local. Por um lado, em discussões, por um lado, às vezes tem vantagem, né? É para nós queremos as condições todas elas sejam feitas. Ok, façam vocês, porque nós queremos as condições. Mas estamos a matar o empresariado local. Ele também deve concorrer para dar emprego aos jovens. Porque aquela há de vir com seus trabalhadores. Como aquilo que nós vimos quando abriram o Sazol. Estava cheio de minibus alugados no Maputo. 15 em 15 dias era voo para ficar de regressar em casa. Afinal, quando não tínhamos jovens para trabalhar nessa zona aqui em Flancão, tínhamos. Houve barulho e terminou. Agora são essas coisas. Bom, os serviços de identificação já arrancaram. Agora, também lamentável, o que me apercebi é que só Zona Sul. Agora, tem direção nacional. Esse dia porque não foi também para o centro, para o norte, onde as instituições não arrancaram. Mas também, Emissão de documentos. para mim, o fato curioso é que nem mesmo nessas instituições que arrancaram dia 18. É 18, segunda-feira. Sim, dia 18. 18, sim, dia 18, sim. Não vi a aderência dos estudantes pela televisão. Por Acho que esse o medo é muito maior. Porque, na verdade, a primeira vítima é o estudante, é o professor. Então, acredito, sobretudo, falo da cidade de Maputo. Maputo tem muitos jornalistas lá que vão por aí e buscam informações daí. Então, passaram de uma escola, não posso visitar, apenas lá só existiam 2 estudantes. Acredito que o medo ainda é maior. Só espero que isto não venha acontecer durante a semana, para a outra semana, segunda, porque estaremos ainda a retardar aquilo que são os planos. Então, há muito receio dos estudantes para se fazerem presente mesmo na escola. Mas aqui na vizinhança que está ali as coisas, porque parece que pensa também dos últimos anos, aqueles que estão a finalizar cada curso. Sim, porque ali é do quarto e terceiro. Então, para aqueles cursos que têm, por exemplo, a UP, tem alguns cursos que são de 5 anos. Então, também é do último ano e não o são quarto. esses principiantes. Então, os de primeiro ano e segundo ainda estão em stand-by. Já se diz que é de forma faseada. Então, há que respeitar essas medidas, ou essas normas lá estatuídas para se seguir. Olho Visionário sai para o intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário, onde continuamos a levar até si assuntos que marcam a atualidade nacional. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, assume a presidência rotativa anual da SADC, com olhos postos para o crescimento econômico sustentável para esta agremiação. Paz também. Manassés, como é que olha este assunto? Bom, eu não sei se parabenizo ou não, acho que não preciso parabenizar, porque a presidência é rotativa. Então, fica por bem ou por mal, tem que passar por aqui. E eu acho que não é assim tão meritório, né? Agora, o que me interessa aqui saber é qual é
agenda que o nosso presidente leva para a presidência da SADC. E, a própria organização SADC reflete na vida dos povos dos países membros. Ali onde está a minha questão a colocar. Se o presidente Nussi tomou a presidência rotativa, isso é normal. O que eu espero são as questões que eu estou aqui a colocar. Agora, se sim, pronto, avante. E se não, então o que é preciso aqui é que a organização no seu todo comece a pensar em ações concretas que beneficiem os povos, os respectivos povos dos países membros. É apenas isso que eu tenho a olhar sobre esse tema. Bom, olhando para aquilo que é a essência da SADC, criada a 17 de agosto de 1992, a própria organização tem o objetivo principal, que é o desenvolvimento, não é? Segurança, não é? E a própria paz. Agora, se o presidente da nação, que é moçambicano, hoje ele assume este papel de presidente da mesma organização, eu quero acreditar que o ponto mais focal neste momento estaria mais virado para Cabo Delgado. Isto por quê? Porque isto aparece como objetivo final da própria SADC. Não é? Mencionei aqui o desenvolvimento da economia, não é? A segurança e a paz. Agora, o que está acontecendo? Se eu digo, ele tem que estar mais virado, pode ser, até nem que pode, é uma das agendas, não é? Dar o olho para Cabo Delgado. Isto por quê? Porque Tanzânia, Malau, não é? Que são vizinhos do próprio país nosso, neste caso no norte de Moçambique, há fontes que ditam que esses extremistas, né, as suas bases logísticas podem estar, não é, ao redor desses países da região. Agora, aqui vem um desafio do próprio presidente da nação. Ele tem que criar uma boa forma de articular com esses países vizinhos para ver até que ponto esses terroristas conseguem filtrar no nosso país, não é? Invadem nosso país, colocam em causa aquilo que é a integridade física dos moçambicanos, a integridade, ameaça, sobretudo, a guerra. Então, eu quero acreditar que é neste momento que Moçambique vai mostrar a sua potencialidade, até que ponto Moçambique é forte para mediar, não é, assuntos do gênero. Já Filipe, o presidente da República, Filipe Nussi, assume ao cargo da presidência da SADC. Como é que olha para esse ponto, fazendo uma ponte com as linhas que ele leva para esta agremiação? Bom, primeiro dizer 40 anos não é uma coisa fácil, um indivíduo já crescido. Esta organização tem vindo cumprir o objetivo por cada etapa. Acreditamos nós que faltam se calhar 2 ou 3 objetivos por cumprir. A supressão de vícios já é visível, se vai África do Sul. Bem, o Covid-19 travou há pouco tempo, mas já existe esses memorandos entre países da África Austral. Ao longo do período da governação de Magufuli, Tanzânia, estão em manga a situação da RDC, um conflito que não conseguem resolver. Agora é a vez de Moçambique, agora a batata vê problema. Acredito que diziam os colegas que o que se pretende agora é resolver em primeiro lugar assuntos de Cabo Delgado, que é um assunto perigoso. Mas agora aqui há um porém. O nacionalismo de Eduardo Mondlane desapareceu, no meu entender. Cada Estado luta por si para melhorar condições do seu país. O Caio Cadeado, um comentador da Rádio Moçambique, explicou perfeitamente isso. O problema da pobreza entre os países membros não se apoiam. Eles vivem com base nas contribuições, porque é uma taxa. Cada país paga para ter esse dinheiro resolver problemas. Só que o dinheiro que eles tiram é muito insignificante. E agora, se for haver um dos assuntos que não foi capaz de se resolver neste último mandato, é a criação da moeda única da África. Não foi possível, por quê?
Esses países ainda dependem da comunidade internacional. E algum fundo também é injetado para a SADC. Este assunto até acontece também para a CDAO, o caso dos países de desenvolvimento dos países da África Ocidental, onde o Mali está mergulhado. Aquela é uma mão externa que está a criar essas convulsões. Agora, vamos rezar que ele continue ainda a pedir força, apoio para resolvermos o assunto do Cabo Delgado. Não vamos aprofundar perfeitamente, é o choro que nós temos, mas temos algumas linhas de pensamento que é o momento de lhe pedir apoio. Estão lá os sul-africanos, os maranhenses e tanzanianos, se não estão lá, o assunto é este, falta de nacionalismo. Porque existe um pormenor no tempo do presidente Kebuza, quando o Zimbábue esteve em crise, numa das cimeiras, no Harare, foi pronunciado o seguinte: não se metam nos assuntos internos de cada país, para resolver sozinho. Então, essa parte que eu estou a referir do nacionalismo desapareceu. Aquele perfil, o espírito de Eduardo Mondlane, o espírito de Samora Machel, que dizia que todos os países alinhados devem estar em frente para a gente combater contra outros inimigos, fora da União Africana, fora da SADC, por aí assim. É essa falta de independência. Não só. Aqui os colegas, os familiares, ou digo assim, os vizinhos, se não se metem diretamente, eles têm medo de ser atacados. Estão a lembrar o que aconteceu na África do Sul, com Moçambique? Os bombardeamentos de Mató? Qual era o problema? Arenamo esteve refugiado na África do Sul, ou além da África do Sul, estando na Rodésia. Mas quando procuramos ofender aquelas, vocês estão a albergar o Arenamo, vieram nos bombardear, matar. Então, é a mesma coisa que Malawi não pode se meter, Tanzânia não pode se meter. Aquele fulano que foi abatido, tanzaniano, naquele momento em que saiu o embaixador tanzaniano, de regresso acabou seu mandato. Era um dos representantes terroristas, mas tanzaniano. Não podia se pôr ao ato porque era conflito entre nações. Dizia o colega agora, as bases onde se encontra. Sim, até é para ali onde eu queria, colega. É o seguinte: se o papel da SADC é buscar a paz para os países da região, eu quero acreditar que não seria este momento que Malawi, assim como Tanzânia, eles não podem ter qualquer coisa a dizer. Mas, tendo em conta que esses terroristas usam as suas fronteiras, está a perceber? Para poderem, sim, para eles poderem vir a Moçambique. Então, é neste momento que eles sendo irmãos porque somos irmãos, somos todos membros da SADC. Então, é neste momento que eles deviam criar uma meio forma de colocar barreira, não é, de entrada desses terroristas. Porque a partir daquele momento que eles abrem as mãos para que crie-se as bases logísticas como tal, então eles estariam contra o nosso bem. Então, contra o bem existe e é visível por causa do nosso combustível, o petróleo. Não, estamos a enriquecer. Mas é assim, colega, é que se hoje, não é, nós estamos a sofrer ataques em Cabo Delgado, Tanzânia também tem petróleo, Malawi também tem petróleo. Se hoje é conosco, amanhã a probabilidade amanhã pode ser com eles. E imagina se nós formos a dizer, ok, tá bom, vocês no passado aceitaram com que isto acontecesse conosco, ok, nós também vamos receber a eles, vamos atacar a eles. E veja o que é que estão a fazer aqui. Há fonte segura, até o próprio ministro do Interior apareceu a dizer que não, existe uma parte de militares nossos, porque aqueles para ocupar até a ponte de cima da praia, até então, aqueles terroristas entraram a civil, não é? Eles quando entram a civil aliciam a população que aí anda, não é? Dão dinheiro. Agora, ele volta a dizer que há militares, não é, que saem das nossas fileiras, vão se entregar neles porque são aliciados também com dinheiro. Com dinheiro. Então, é nisto que nós estamos a dizer. Aqui, se o governo não se melhorasse o salário do militar, está a imaginar, hoje estão a aceitar ser aliciado com eles. Está a imaginar ver acontecer aquilo que está acontecendo em Mali. Certo, vamos chegar nesse ponto de Mali. Gostaria de ouvir de vocês sobre os ataques armados de Cabo Delgado. O ministro da Defesa Nacional saiu às câmaras a dizer que em relação a esses ataques o governo não precisa de nenhum apoio externo porque tem inteligência e força capaz de combater os terroristas. Manassés, comece por si. Que análise faz em relação a esta defesa, tendo em conta que os ataques não iniciaram ontem, mas se a memória não me traz só, já dura mais de 3 anos?
há mais de 3 anos, foi em 2017. É o seguinte, tanto é que eu até acompanhei o discurso do ministro, que até é nosso conterrâneo, e eu espero que não me venha aqui a dizer que estava. Mas é o seguinte, se o ministro diz que não precisa não precisamos de apoio porque nós temos capacidade de continuar o terreno por meios próprios. Ok. Por que então, dentro desse período todo, estávamos aqui a dizer que esse é o 3º ano? Por que até aqui continuamos a ter o mesmo problema? E não mostra melhoria, não é? Tudo que se percebe, segundo os relatos, a partir de lá de Cabo Delgado, esse conflito tende a aumentar cada vez mais. Às vezes, os jihadistas conseguem tomar o controle ainda que temporário, do Mocimbo da Praia. Agora eu estava aqui no Dossiês, também li um artigo a dar conta disso, que já conseguiram controlar como é a ponte, né? A ponte. Agora, onde é que está essa nossa pujança? Quer dizer, estamos já a reservar, Porto, estamos já a reservar essa nossa pujança para o quê? Estamos à espera do quê, então, para mostrar, para dar, sim senhor, nós somos capazes, estamos aqui e vamos resolver o nosso problema. Não é? Porque não basta só aparecer, dizer assim, nós somos capazes. Ok, somos capazes, mostra! Não é? E o que nós estamos a fazer? Nada! Não é? Espero que depois não venham a dizer que também estou a ter discursos incendiando, não estou a respeitar o trabalho das Forças de Defesa e Segurança. Estou a ter, mas temos que passar a sairmos do discurso para a prática. Não é? Temos que sair do discurso para a prática. Se o ministro diz que somos capazes, então vamos lá ser capazes, vamos lá acabar com o terrorismo. E se qual é a sua análise em relação a este posicionamento? Bom, no que refere nas palavras do ministro, para mim não faz diferença com alguém que penteia seus cabelos com piolhos. Entretanto, você está aí a pentear, mas por sua vez os piolhos caem sobre os ombros. Percebe, né? Então, para mim, não faz sentido. Ele apenas só está falando teoricamente, mas na prática o que está-se a viver no terreno é o contrário. Está-se a ceifar a vida, está-se a morrer. E, sobretudo, eu quero acreditar que eles podem estar a esconder a informação, mas os próprios militares partilham aquelas imagens dos seus colegas que lá perdem a vida. Os que estão na N1 vê todos os dias a mandarem militares para lá e lá se morre. Então, dizer que não seria este momento aqui de pedir uma mão externa para ver se podia, isso não é verdade, porque sabemos que andou por lá uma avioneta dos sul-africanos, estiveram lá alguns mercenários, a não que eles usem isso aí como segredo, mas para mim eu quero julgar que não seria neste momento aqui que pode se esconder isso, colocar isso como segredo, porque na verdade Moçambique está em guerra em Cabo Delgado. Então não faz sentido. Agora, se existe, aliás, até seria neste momento que Moçambique assume este cargo, não é? De o presidente da nação ser o presidente da SADC. Seria neste momento eles, como países membros da região, na verdade, juntar-se numa única mão, então, como existe com um dedo, como o outro junta-se, pronto, forma-se 2 dedos, vamos avançar. Zé Felipe. Mas o segredo político existe. Eu acredito que o chefe do Estado, depois de fazer todo esse período de visita que está fazendo no país, só para ver, entrou em Cabo Delgado. Tentou mobilizar a população, visitou os refugiados, para fazer sentir que ele ainda é chefe do Estado. Mas eu acredito que depois dessa visita aí, poderá reunir com a Comissão Política para fazer o balanço. A Comissão Política vai ter que decidir, com base nesse pacote que ele tem como chefe da SADC agora, para ver qual é a saída para as negócios do Cabo Delgado. Se for possível, para pedir também apoio dos países vizinhos, porque ele tem voz, né? Com base na Troika, que é um organismo que vela para a segurança dos países da África Austral. Pelo menos vai ouvir. Mas eu ainda repito, meus irmãos, há coisas que às vezes nós nem podemos falar, podemos ser mal interpretadas, mas este é o nosso ponto de vista que conseguimos falar até esses limites. O segredo de fato não existe. E morrer está-se a morrer. Na guerra há negócio. Há negócio. Eu estou a me lembrar de 2013, quando a Renamo negou participar nas eleições autárquicas. E foram perseguir o Jagama na Serra de Gorongosa em 2014 para licenciar, para entrar nas gerais. Estavam a tirar ouro em Gorongosa. Muito ouro.
Quando esgotaram o jazigo, fechou-se o cenário. Então, perante essa guerra também, há o enriquecimento ilícito, acima de tudo. Por isso, quando a gente fala muito, podemos chegar em outros patamares. Com base no sangue de alguém está a viver. Tem que se morrer. Está-se a viver. Aqueles filhos de dono estão a passar de comprar tudo. É para ele vender para a gente. E está tem dinheiro, quando morre, dinheiro para voltar. Não vai para a família, nem é informar da família. Alguém vive com esse dinheiro. Agora, são essas coisas. Nós não queremos. O chefe do Estado tem que fazer tudo assim que está a pegar essa DEC, criar condições de resolver. Eu penso que o balanço vai ser feito e há de haver um mecanismo de saída para terminar. Só para secundar o que estava a dizer o colega, vimos numa das reportagens pela Miramar, naquele programa Balanço Geral, uma família que está até agora, não é? À procura do seu pai, desapareceu. Esse é um general, acho que é um sargento, se não me engano, general por ali, não é? Ele estava lá envolvido nessas coisas de ataques, não ataques, não é? Mas de lá ele é dado como um desaparecido. Agora a família quer saber se está morto ou não. O próprio pai diz, olha, se o meu filho morreu, que me falem, e eu preciso do corpo, vou enterrar. Só que aí parece que encontraram uma cruzada dele num outro sítio diferente. Então ali a família até então não sabe em que contexto as coisas aconteceram. Então, na verdade, isto não há que nos julgarmos que somos fortes. Enquanto na prática, quando te dá um muro, você cai. O presidente da nação pronunciou-se em relação ao caso das 15 instruendas que foram engravidadas na escola prática de Matalane. E ao contrário daquilo que circulava nas redes sociais, mesmo em alguns órgãos de comunicação social, ele diz que são 4 e as restantes foram engravidadas ao longo do curso e pela comunidade circunvizinha. Manassés, que análise faz em relação a esse ponto? O comandante-geral deve estar em mãos de lençóis. Porque o que sucede é que andou uma circular oficial do comando-geral a dar conta de que 15 raparigas foram instruendas, foram engravidadas em Matalane. Tanto é que ordenou-se na altura que fossem retiradas do curso e devolvidas à proveniência, e que os comandantes provinciais deveriam acompanhar a elas para as respectivas famílias e depois fazer aquele acompanhamento, e que voltariam mais tarde para o outro curso, para o juramento da bandeira, não é? Pronto, e lamentamos o sucedido, e agora se aparece o chefe do Estado, que ali já é o comandante em chefe, a dizer que já são 4 raparigas. Quer dizer, há aqui uma divergência entre o chefe e o subordinado sobre o mesmo assunto. Agora, em condições normais, quando é assim, o subordinado é punido. Eu quero acreditar que o Bernardino Rafael, a essa altura, deve estar a responder um processo por ter mentido ao povo. Não é? Acho que deve estar a acontecer isso. Agora, onde é que o comandante em chefe agora diz que são 4 raparigas? O meu problema é que ele não apresenta, então, como é que é? Qual é a base? Como é que ele, onde é que ele foi buscar esses mesmos números? E é uma situação tão complicada. Mas, para mim, quando esse caso não interessa se são 15, são 4, são 2, o grande problema é o assédio sexual. Não é? E isso não existe só em Matalane. Todo o escritório é tudo Matalane, tudo lá. Então nós temos que aqui estar a pensar o que nós vamos fazer para terminar com essa matalanização das nossas instituições. É ali onde está o problema. São 2, 3, 4, não muda nada, não muda lá grande coisa, não é? São números. Agora, temos que tentar ver o que é que nós temos que fazer daqui em diante, porque é triste. Repara uma coisa, nós temos familiares, temos primos que casaram, como é que é, polícia. Então nós, quando começamos a olhar para eles,
o primo, né? A passagem da cunhada lá não foi. Então a pessoa, fica tudo uma situação em que vivemos. Eu até tinha sonho de mandar a minha filha para lá, mas já estou a começar a pensar em mandar ela para outros cursos. Não sei se vai aceitar, mas eu tenho medo que ela seja lá matalinizada, não é? Então não procede. Há que pensarmos sinceramente no que nós temos, o que deve-se fazer para mudar esse cenário. Vocês, como é que olha? Bom, é assim, senhor jornalista. Se o presidente da nação diz que apenas os que registraram esse problema foram 4, os restantes cruzaram-se com alguns membros que vivem ao redor, né? Agora eu queria perceber uma coisa. Será que ali aí não há controle? Então cada um sai, faz o que desfaz. Então logo conclui-se que há uma fragilidade. Então daí podemos concluir que pode não ser os 4, pode não ser os 15, podem existir números maiores, se assim for. Então, se saem de qualquer maneira, então não há controle. Então logo há pessoas que podem ser responsabilizadas, devem ser responsabilizadas dessas pessoas, para que criem esta forma de fazer sentir-se aquelas normas daí como internato, como lar, entre aspas, né? Não é? Então não faz sentido, mas só espero que aquilo que ele disse, o presidente da nação, a dizer que serão responsabilizados, que sejam punidos de forma exemplar. Aqui, por aquilo que eu Devem ser perceber, como é que é a responsabilização é exatamente como é que disseram que não poderiam voltar apesar do pátio não podiam voltar a pisar o quartel, foi isso? Aquelas circulares. Então, eu quero acreditar aqui que a tal punição será talvez responder por um processo disciplinar, que é um ato administrativo, não é? E aquele indivíduo voltará para a coisa, há de voltar na formação. Mas até porque se falar... Agora, onde é que está como é que é? A punição exemplar? Será essa? De responder a um processo disciplinar? Essa é uma medida administrativa. E eu que mandei minha filha para lá e depois veio não conseguiu fazer aquilo que eu como é que era o nosso plano, não é? Porque o instrutor lá ele violou, não é? Estragou os nossos planos, um plano desenhado por muito tempo, porque aquilo não é uma coisa daqui para ali que vai se pensar que eu vou, desde já que vou para lá, não. Aquilo é uma coisa que vem sendo traçada por muitos anos. Qual é o teu futuro, o que tu estás a pensar, não é? E eu vou fazendo o controle, e a primeira vez que ela sai longe de mim, um barbudo vai lá e toma conta dela. Olha, eu não acho que apenas um processo disciplinar seja suficiente para eu ficar feliz, não é? Tem de haver aqui uma medida extra-administrativa, né? Que dói. Que dói. Uma medida criminal, não é? Isso é futuro. Mas ok, só para continuar ligado, né? Aqui estamos a apanhar informações e são recentes, mas o documento rodou. Nós discutimos na sessão anterior de 15, até fala-se de 28. Sim. Agora temos esse assunto de elas estarem vulneráveis. O chefe do Estado se falou de quando ele foi dado esse relatório lá quando chegou para falar à nação, para limpar a imagem. Não pensando bem, para limpar a imagem, mas o assunto já saiu. Não tem como. Já tem um documento que a gente tem que acompanhar e pagar bilhete de voo, inserção social, tudo. Agora, é para inserir aqui 4 pessoas? Por isso, ele é chefe, tem o poder dele, foi dado esse relatório para falar sobre isso. Vamos ouvir e estamos a acompanhar. Mas tínhamos que eliminar aqueles documentos que estão a circular, que estamos a ter como fonte. É triste, os colegas já me antecederam sobre o comportamento daqueles irmãos, mas estávamos a falar na sessão anterior. Fora do processo disciplinar administrativo, processo de crime também. Alguns até agradecidos. Além disto, e acontecendo isto. Não estavam a julgar o Grupo Ambrósio aqui? O exemplo é entrar no tribunal, a gente vê estão a ser julgados, 15. Cada menina é um homem. 15 julgamentos, a gente vê. Cabo Delegado não foram julgados os acusados, supostos terroristas. Então o povo vai de ver,
É exemplar. Agora, é para você se disciplinar primeiro para sair. Então, é a mesma coisa que a pastora está a dizer, só para. É para a gente calar a boca. Até para não ter sido o caso de uma menina e um homem. Se calhar uma menina, três, ou quatro. Certo, na página internacional, o presidente de Mali renuncia ao cargo depois de ser forçosamente levado com seu primeiro-ministro por um grupo de militares para as celas. Trata-se de um golpe de Estado. José Felipe, qual é a sua análise em relação a este assunto que acontece numa altura em que aquele país registra uma crise? Mas não podemos rir vizinho, amanhã o fogo pode chegar em casa. Se formos analisar bem, parece que o assunto é muito semelhante com o que está acontecendo no Moçambique. Vou tentar elaborar um pouco. Há meses atrás, a população de Mali vive uma agitação, há greve, acusa o governo de corrupção, sabotagem, grande indisciplina do parte dos dirigentes. Por o tal IBK, que é o Ibrahim, ou qualquer coisa que foi eleito em 2013, primeiro mandato. 2018, segundo mandato. Não está a dar uma luz verde ao povo. É um dos problemas graves, é de salário. Estamos a dizer aqui os colegas que estavam a falar. O exército deve estar bem remunerado. Imagina se a cidade de Maputo, a 15 km, estamos a falar de Quibuano, se calhar, ou Matoro, tem lá um porto, onde aqueles gajos aí começaram a fazer uma manifestação por causa de salário. Entenderam? Saíram. E não são militares de brincadeira. A maior parte da população maria é muçulmana. E a sociedade civil fala-se que é muito forte. Foram pegar o presidente e o primeiro-ministro, meteram um carro blindado, levaram para o quartel. Lá no porto, lá, há um porto chamado Cati, onde tem um grande, podemos dizer, espécie de cadeia ou armazém de armamento, chamado Sundiata Keita. São nomes daquele período, sobre aqueles impérios africanos que andaram por aí assim. Privaram aqueles dois lá. Então, há essa situação do golpe do Estado. O problema chave qual são militares e governos corruptos. Porque, afinal de contas, quando o povo está chateado, é por causa de quê? Fala-se da zona norte e centro do país. Quando o povo não está satisfeito sobre a governação, há terrorismo, há assaltos, há massacre, o governo não consegue controlar. Estamos a chorar sobre o terrorismo. Não será assemelhar um assunto desse onde os terroristas estão a sabotar a guerra na zona centro e zona norte e não estamos a conseguir controlar, estamos a chorar apoio. Não é a mesma coisa isso. Lucias, qual é a sua análise? Bom, para mim eu quero dizer que o Keita, até vou citar palavras dele, ele dizia que ele não gostaria de ver sangue a derramar-se. Por causa dele. Por causa dele, então é por essa razão que ele preferiu renunciar o cargo. Mas parece que isto é o característico daquele país, porque em 2012 também terá acontecido um cenário idêntico. Agora, dizer que o colega que há 2 meses atrás, não é? Já passam 2 meses atrás que o Mali vivia esses problemas. Entretanto, as informações que eu encontrei me fez perceber que os próprios militares, se fizeram aquilo, fizeram a forma de reivindicação. Isto porque no mês de junho, não é? No mês de junho deste ano, houve um ataque de um grupo, não é? Dos jihadistas terroristas no norte do país. E esse tal grupo denomina-se Moderno Regional, na zona norte, neste caso em Mali. Então, neste ataque na zona norte, foi se expandindo até na zona centro. Então, onde na zona centro moraram 26 militares. Então, acredito que esses militares viram que, aqui o que está acontecendo, quem está morando na verdade é o militar. Não são os nossos dirigentes que estão lá em cima que estão a viver aquilo que nós estamos a viver no terreno. Então, o que é que podemos fazer? Tendo em conta que já existia aqueles conflitos entre eles, divergência entre o governo, isto, mas aquilo. Acho que eles não preferiram, não quiseram deixar aquilo, por exemplo, com aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado conosco. Não, em vez de nós darmos continuidade com esse senhor, vamos buscar a ele para um lugar apropriado para ele. E logo eles
pegaram o presidente, fizeram golpe de Estado, que até então ainda não existe alguém possível, ainda não existe alguém indicado ainda para assumir o cargo da presidência. Mas eu quero acreditar que quando ele diz, eu não quero ver o sangue a derramar por mim, ele já sabia dizer quais seriam as consequências se ele quisesse resistir. Essa ideia é boa. Não espero, basta você ver que, olha, aqui o clima não é melhor para mim. Vale a pena cessar antes que a própria coisa te leva a... E os jihadistas estavam a descer para a Zona Sul. Sim. Manassés? Bom, eu acho que o presidente Ibrahim Boubacar Keïta, né, não renunciou, cara. Foi deposto. Isso aqui é bom da verdade. Ele foi deposto. Não, ele não renunciou, foi deposto. Se ele aparece a dizer que prefere entregar para não... Foi um discurso só para adormecer o boi. Nós sabíamos que depois daquela ação nunca mais voltaria a continuar a seguir com os destinos do Mali. Agora, o país está sob controle dos militares, em que em condições normais eles têm 1 ano para devolver aos civis. É aqui onde está o problema. Porque eles vão devolver o poder aos civis, mas através de eleições, não é? Será através de eleições. O problema é, será que até essa altura, nesse intervalo de 1 ano, o Mali vai estar a viver essas crises todas, vai conseguir organizar um escrutínio que será credível? E quem é que vai tomar o poder? Essa pessoa não vai precisar de um tempo para voltar a organizar o país, não é? Está-se a falar aqui, já passam alguns anos em que já esses problemas, não é, acontecem, não é? Então, nós estamos aqui numa situação em que o país foi regredido por este senhor. Este senhor regrediu o país. 2 mandatos. 2 mandatos, regrediu o país. E o país vai precisar ainda de muito tempo para voltar a reerguer-se. Em condições normais, ele até deve sair do Mali, tem que pedir asilo. Tem que sair do Mali. O meu problema também é o seguinte, não é a primeira vez que nós temos uma situação igual no Mali. Num passado recente tivemos o mesmo assunto no Zimbábue, não é? Mas me parece que Zimbábue, com aquela medida, não resolveu quase nada. Não é? O Zimbábue continua a viver nas péssimas condições dos tempos do presidente, o malogrado Mugabe. E passou das mesmas situações. Ele também foi deposto. Não é? O Emerson, até aqui, não consegue trazer o país no seu devido lugar. Não, esse é um problema africano. Não é problema do Mali, não é problema do Zimbábue, não é problema é problema de África. Os nossos dirigentes têm um pensamento que só eles é que sabem e jamais será... Mas é assim, Filipe. Isto sendo golpe de Estado, eu quero acreditar que eles fizeram aquilo já com um plano traçado. Mas para mim, o que eu quero parabenizar aqueles militares é que em algum momento sabem dizer que se existe um chefe de Estado, existe porque o povo existe. Sim. Não é? Se existe uma riqueza, é para servir a todos. Não é para um grupo de pessoas. Não é para um certo grupo. Então, eles sabem dizer que se existem jihadistas, esses não aparecem por acaso. É porque algo precisam. Então, tanto nós, se esses matam, e quando existe alguém que come por nós, e isto sendo a nossa riqueza, não faz sentido. Se a riqueza tem que ser distribuída de forma equitativa. Então, logo não há espaço para ele continuar ainda a roubar, se for o caso, não é? Ainda alimentar a sua família quando o povo que é povo está a sofrer. Mas agora aguardamos os melhores dias virão, porque a CDAO já está a trabalhar no assunto, União Africana, União Europeia. São aqueles que recebiam o bolo, né? Transitado por esses nossos dirigentes. Então estão a apelar, via Twitter, vários órgãos de informação, a apelar a calma, o povo, etc. Vão encontrar um bom termo de novo. Mas ele voltar ao poder já vai voltar. Tem que se criar condições de haver outras eleições, porque parece que já se criou, chama-se Comissão Nacional de Salvação Pública,
um movimento da sociedade civil. Salvação do povo do Mali. Exatamente. Então esta comissão ele vai estar no poder, mas é um poder transitório. Não é uma pessoa, é a comissão. No país vizinho, Malawi, o Gabinete de Combate à Corrupção está a investigar a esposa do antigo presidente daquele país e seu filho por enriquecimento ilícito. Manassés, como é que olha para este assunto, tendo em conta que nos últimos tempos, desde que Lázaro Chakwera assumiu ao cargo de presidente daquele país, há muitas detenções, sobretudo de grandes individualidades do antigo governo daquele país? Eu dizia, foi na quarta edição, que foi a primeira em que, quando eu integrei o painel, lembro que foi o meu fato de semana. E dizia eu, na altura, que o Lázaro Chakwera teve uma medida muito sábia ao destituir o Conselho de Administração de todas as empresas estatais e a partir dali abria espaço para investigações. Agora, se há detenções em massa, e é exatamente aquilo que se pretendia, porque Malawi estava em saque, não é? Malawi estava em saque. O presidente Mutharika teve uma gestão extremamente danosa e o que estava acontecendo no Mali foi exatamente a fotocópia daquilo que estava acontecendo no Malawi. E o presidente Chakwera, voltei a apelar naquela altura em que andou envolvido em discussões de nomeações, não nomeações, eu disse que ele era importante que ele esquecesse a discussão de nomear a esposa e desse continuidade com o trabalho que ele está a levar a cabo, para o bem dos malauianos que lhe confiaram, não é? Agora, se a esposa do presidente Mutharika, o antigo presidente, ostenta um enriquecimento ilícito, ela que seja investigada, e a se provar que de facto o dinheiro é do erário público, que seja devolvido aos titulares, que são o povo malauiano, né? E seja exemplarmente punida. Bom, isso é o característico de todos os países africanos. Até então eu vou falar da África, né? Vimos também na África do Sul, né? Com Jacob Zuma. Então isso é o característico para sempre quando entra o outro, pior quando for de uma outra área. Sim, então tem que investigar tudo. Ele que aparece, ele está lá como presidente da oposição. Então sempre, isso não vai faltar, sempre há de chamar isto, mas aquilo. Sabe dizer que pronto, há um ditado que diz: ninguém fica no pódio sem sequer aproveitar algo. Mas é diferente daquilo que acontece com os nossos dirigentes. O aproveito que se refere é roubo. Eles estão a roubar. Roubam muito. À luz do dia. Temos casos de dívidas ocultas aqui. É porque alguém esteve lá em frente. Imagina então entrar um outro partido. Imagina se for entrar num outro partido. É só recolher. Então, onde recolher? Então, é o que poderá acontecer. Sei que ainda estão a investigar, então se eles forem concluir que de fato o enriquecimento provém de negócio sujo, não é? Isso sempre é normal. Mas tu não pode esquecer que se amanhã ele for acessar aquele poder, vir um outro também vão lá acusar. Então isso é normal isso acontecer. Mas nós estamos de parabéns, Moçambique. Quando se toma o poder do novo governo, tem assistido aí um programa, é uma lei que é aprovada no Cemitério do Governo, integração dos bens. Todo dirigente tem que declarar a aquisição dos seus bens. Não tem para nas cabeças de gado, quantos caras, tudo está escrito. Talvez isso possa nos salvar. E não só, continuarmos ainda com o partido no poder. Não dar os outros, senão viraremos essa crise aqui. Mas isso não interessa, sabe por quê? Posso declarar que hoje tenho 3 carros. Vou ascender o poder, amanhã vou declarar de novo, dos 3 tenho 4. Está subindo. Então aquilo será uma sucessão. No fim do mandato você não terá como vir me tocar, seria intocável. Já é. Existem pessoas intocáveis.
que nem para os jornalistas era um encontro para ele perguntar, senhor, como é que aconteceu? Porque você era isto, não conseguem chegar. Certo, assim fizemos mais uma edição do programa Olho Visionário, onde analisamos vários assuntos nacionais e internacionais. Agradecemos, caro telespectador, a sua companhia e fique bem na restante programação da Vilanculo TV, mas não se esqueça de deixar o seu comentário, partilhar o vídeo para que tenha mais visualizações e pedimos para que continue a se prevenir da Covid-19, porque já ultrapassamos a barreira de 3.000 casos.